Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Goiás para acompanhar como é que foram as atividades de plantio dessa safra de algodão. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Carlos Alberto Moresco, ele é presidente da AGOPA, Associação Goiana dos Produtores de Algodão, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Carlos, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia aos ouvintes do Notícias Agrícolas. A satisfação é nossa. Carlos, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas foi lá no final da safra passada, e aí pensando um pouquinho nessa projeção para essa safra atual, você já esperava um aumento de área em torno de 15% aí no estado. Essa elevação de 15% se confirmou? Foi mais, foi menos? Como é que ficou a área cultivada agora, já que esses trabalhos de plantio estão chegando no final? A área realmente confirmou, ela está se consolidando. A gente não tem a área final apurada, mas vai ser em torno dos 15% assim, de aumento de plantio, né? E então, dentro desse mês, nos próximos dias, nós deveremos estar com a área toda georreferenciada, né? Então, aí sai o número oficial, mas de antemão já dá para afirmar que se confirma esse aumento de área. E aí, Carlos, a gente acompanhou na safra de verão, o estado de Goiás, né, teve um clima muito positivo para a soja, foi talvez um dos estados com melhores condições para a soja, para a lavoura de algodão que foi plantada aí na sequência. Como é que estão essas condições até esse momento? Esse clima também é positivo para o algodão aí no estado? Com certeza, está correndo muito bem. As lavouras de plantio de primeira safra estão em condições excelentes e, e já plantio segunda safra também foram todas plantadas, estão estabelecidas e só que tem bastante tempo ainda para a formação de carga, né? Então o nosso receio possa ser frio. O ano passado nós tivemos algumas frentes frias muito fortes que acabaram comprometendo um pouquinho a qualidade e a produtividade no final das materiais plantados em segunda época, né? Mas esse ano a meteorologia mostra que teremos um inverno um pouco mais acentuado, semelhante à estação passada, e isso nos deixa um pouquinho apreensivos. Mas o clima, em questão da regularidade de chuvas, até o momento, está muito bom para o desenvolvimento da cultura. E aí, Carlos, com esse aumento de plantio que você comentou, essas boas condições de plantio e de desenvolvimento até esse momento, quais que são as expectativas de vocês para a produção nesse ano? Deve ter uma safra positiva aí no estado, pelo menos por enquanto, nas projeções? Nas projeções, sim. Hoje, talvez a gente supere o nosso recorde aí, tá? Se continuar correndo tudo bem, nós temos um mês de março com menos chuvas do que o normal, que causava um apodrecimento das lavouras de primeira época, né? Perda das cargas de baixeiro, né? E isso não está acontecendo. A umidade está boa. Então, quanto à questão de regularidades hídricas, está muito bom e promete ser um ano excepcional em produtividade. E quais que são essas expectativas, Carlos, em números para a gente poder demonstrar aqui? Hoje nós podemos pensar aí acima de 300 arrobas por hectare, 4.500 quilos de pluma de algodão em caroço por hectare, né? E muito provável que isso se concretize, né? É uma excelente produtividade para ser uma média do estado, né? Carlos, olhando agora para o mercado, como é que foram as negociações dessa safra até esse momento? Os produtores aí do estado conseguiram bons preços, conseguiram avançar bem com a comercialização? Na verdade, o mercado mudou um pouco de algodão, né? Se tu olhar para trás, um pouquinho voltar 4, 5 anos,
nós sempre negociávamos, começava o plantio de algodão com a safra negociada e talvez uma ou duas safras futuras em negociação. Hoje o preço atual está mais alto que o preço futuro, né? Então foi travado um volume de algodão necessário para fazer o RED dos plantios, dos insumos, mas tem bastante coisa em aberto ainda, né? E o mercado mostra que os produtores estão corretos, né? Então, na medida que o tempo avança, o preço também vai acompanhando e há uma expectativa de alta nos consumos aí. Então, a commodity fibra o algodão, né? Foi a que menos corrigiu nesse último ano, comparado ao milho, à soja e outros commodities aí, né? Então, talvez ele, por isso de não estar todo comercializado na expectativa de ter uma correção nesses preços. Só para a gente entender um pouquinho melhor o calendário do estado, Carlos, quando é que deve começar os trabalhos de colheita do algodão e até quando que vão avançar essas atividades lá na frente? As primeiras áreas plantadas deve ser abertura de colheita final de maio, início de junho, né? E o calendário se estende até final de agosto aí para a gente terminar a colheita, né? Então a gente acredita que o forte vai ser julho e agosto de colheita no estado. Carlos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse cenário inicial para as lavouras de algodão aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Assim, há uma preocupação grande dos produtores também com o cenário de incertezas futuros, né? Então, a gente vem sofrendo várias divergências aí de informações, de fornecimento de insumos, principalmente fertilizantes, agora com a questão da guerra, né? Então, a gente está apreensivo como os demais colegas que plantam soja, que plantam milho, afeta a gente diretamente. Então, esse mercado de incertezas aí, né, gera um pouco de turbulência aí, né? E nos deixa apreensivos de qual rumo tomar, né? Então, a gente está aí tentando fazer o melhor para fornecer uma fibra de qualidade para atender a nossos clientes internos e externos, né? Carlos, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras de algodão aí no estado de Goiás. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. O Carlos Alberto Moresco, ele que é presidente da AGOPA, Associação Goiana dos Produtores de Algodão, conversou com a gente para mostrar como é que foram as atividades de plantio dessa safra 21-22 e como é que estão essas lavouras se desenvolvendo até esse momento. Carlos destacando os trabalhos de plantio praticamente encerrados, mais alguns dias aí pela frente para serem totalmente finalizados e uma confirmação das expectativas de aumento em torno de 15% na área cultivada com relação à safra passada. Carlos destacando também as boas condições de clima até esse momento, tanto para as lavouras de primeira safra quanto para as de segunda safra, que são mais recentes. Inclusive, um mês de março menos chuvoso do que a média goiana ajudou essas lavouras de primeira temporada a escapar um pouquinho de problemas com excesso de chuvas. Então, tudo indo muito bem até esse momento, mas preocupação daqui para frente. A liderança destacando que as previsões para o inverno são de tempo frio, e então isso pode prejudicar lá na frente o inverno intenso, assim como aconteceu no ano passado, que tirou um pouquinho da qualidade das lavouras de segunda safra. Isso pode se repetir nesse ano. Esse é o temor do produtor goiano de algodão nesse momento, mas até aqui um desenvolvimento bastante positivo, sustentando expectativas de bater recorde de produtividades com mais de 300 arrobas por hectare. Nesse momento, essa é a projeção da AGOPA para a safra goiana de algodão 21-22. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.